Imagina eu jogando a bola maior do que eu. Meu Deus. Tá tudo bem? A minha voz foi embora. Quase que eu ligo para o pastor. Pastor, não vou poder pregar. A voz foi embora. Eu estava ontem no Paraná. E aí amanheci o dia na Bahia. A Paraná estava 9 graus e na Bahia 42. Mas eu falei, eu vou lá. Quem está feliz que está aqui nessa noite? Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Percebe que na vida de Daniel, quando ele foi jogado na cova, Daniel não orou dentro da cova. Ele orou antes. Na cova ele não ora, porque a oração é um depósito. Você só pode sacar aquilo que você depositar. Ele deposita no quarto e vai colher na cova. Os leões não tocaram nele, detalhe, os leões estavam com fome. Tanto que quando o rei mandou os homens que haviam armado para Daniel, antes deles caírem na cova, não havia mais nada. Estraçalharam eles. Daniel passou uma noite na cova e os leões não tocaram, porque a oração é um depósito. E Deus está dizendo: tudo que você depositar no meu reino hoje, fica tranquilo que você terá acesso para sacar depois. O Daniel está na cova, mas ele não está com medo, porque quando você sabe quem te defende, você não tem medo de quem te ataca. Vou repetir: quando você sabe quem te defende, você não tem medo de quem te ataca. Não tenha medo de ameaças de Satanás, se Deus é por nós. Tudo que você precisa é confiar nele, porque quem ora confia, e quem confia descansa. Ele ora antes, por isso que você vai ver, você não vai ler nenhum texto na Bíblia Jesus orando para curar enfermos. E não que seja errado orar, ele orava antes. Quando ele chegou no sepulcro de Lázaro, ele não ora, ele agradece: Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. E ele disse: agora tira a pedra. Ele poderia tirar a pedra, mas mandou os homens tirar. O que ele está dizendo? Quem tira a pedra é você, e quem tira o Lázaro. Irmão, a pedra é com você, o Lázaro é com Jesus. Não sei qual é o tamanho da sua pedra, mas Deus está dizendo: ela pode sair hoje, porque maior do que aquele que se levantou contra você é aquele que está no trono para te proteger. Nesse ambiente de adoração, enquanto o pastor ministrava aqui, e eu via Davi trazendo a arca, e a esposa dele, Mical, em cima da janela zombando. Ao invés dela descer, entrar no baile de Deus, entrar na festa de Deus, entrar na discoteca santa, ela está na janela questionando: para quê? Por quê? E sabe o que é o lindo? Que Deus não responde questionamentos, Deus responde a fé.
pergunta é: na presença de Deus eu não posso me estar preso, trancado. A arca estava longe de Jerusalém 40 anos. Por isso que quando ela voltou, Davi falou: eu não posso receber a presença de qualquer jeito, eu preciso fazer uma festa. E hoje nós vamos fazer mais barulho que a torcida do Cruzeiro. Hoje nós vamos fazer mais barulho que a torcida do Atlético, porque a manjedoura está vazia, o sepulcro está vazio, a cruz está vazia, o ventre de Maria está vazio, mas o trono da graça está ocupado. Jesus vive e reina. Uou! Vou esquentar a voz. Pastorzão, te amo. Deus abençoe você e sua casa. Obrigado por tudo que vocês têm contribuído na minha família, minha casa. A gente te ama de verdade. Obrigado por tudo, pelos conselhos, pelos tapas, pelos puxões de orelha, pelas nossas mesas. E a minha vida é muito grata à sua. Deus te abençoe. Louvar a Deus por todos vocês. Eu amo essa casa, amo vocês. Deus abençoe, conte comigo sempre. Às vezes que vocês não me veem aqui, o pastor sabe, estou viajando, mas o meu coração está aqui com vocês. Deus continue abençoando a cada uma, as pessoas que têm contribuído na minha casa. Quero aqui externar publicamente, agradecer a Deus pela vida da minha assistente pessoal, Thalita, Caroline, Tiago. Deus abençoe vocês. Obrigado por servir a minha casa. Obrigado por honrar a Keila, honrar o Joseph. Deus abençoe em nome de Jesus. As pessoas me perguntaram se eu ia trazer livros. Eu vou colocar os livros lá na livraria. Então após o culto eu vou para lá. Aí se você quiser, eu vou estar lá na livraria. Marcos capítulo 4, versículo 35. Eu estou a fim de pregar. Tem como deixar o texto? Vamos explicando um por um. Olha para cá, igreja é chique, olha para cá. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Pode deixar lá. Esse evangelho de Marcos, que é o evangelho que apresenta Jesus como um servo, o maior líder de todos foi o maior servo de todos. Servir não tem a ver com as suas habilidades, servir tem a ver com o seu coração. Servir tem a ver com a sua integridade, servir tem a ver com o seu discipulado. Sabe, o grande líder não é aquele que dá ordem, o grande líder é aquele que aprende a servir. Líder não é o que manda, líder é o que serve. Servir só revela o seu coração. Todas as vezes que você serve, é uma oportunidade que Deus te dá de voltar à mesa. Servir tem a ver com a sua integridade concernente ao reino. E é rico isso, porque eu não estou falando de ser visto, porque no reino de Deus Ele não te chamou para ser visto, Ele te chamou para um servir. Por que Ele não te chamou para ser visto? Porque todas as vezes que você aparece, Deus esconde, e todas as vezes que você esconde. Servir é o seu ministério. Toda vez que você levanta para servir alguém, Deus vai levantar alguém para servir você. As pessoas acham que prosperidade é quanto você tem no bolso. As pessoas acham que prosperidade é quanto você tem no Pix. Prosperidade não tem a ver pelo quanto você tem. Prosperidade tem a ver pelo quanto você derrama na vida de alguém. Você está aí? Quando você derrama na vida de alguém, Deus levanta alguém para derramar sobre a sua vida. Prosperidade é aquilo que você pode ter que o dinheiro não compra. Deixa eu repetir por ela. Prosperidade é aquilo que você tem que o dinheiro não pode comprar. Estar aqui essa noite é uma prosperidade. Nada paga estar aqui, porque é uma oportunidade. Você está feliz de estar aqui essa noite? Eu estou feliz demais de estar aqui hoje. Então, servir revela o seu ministério. Servir é Deus te movimentando. Sabe, as pessoas falam muito mal de Marta, mas a gente precisa entender o lugar da Marta. O único problema de Marta é querer tirar Maria dos pés de Jesus, mas é o ministério dela servir. Aí você pega João capítulo 12, que Jesus está em casa, e a Bíblia diz que os 3 irmãos estão na casa. Eu chamo isso de culto perfeito. O Lázaro está na casa, a Marta está na casa e a Maria está na casa. Só que tem um detalhe, cada um está cultuando de uma maneira. A Marta cultua com o seu serviço, a Maria cultua com a sua adoração, e o Lázaro cultua com o seu testemunho. Você trouxe o seu culto hoje.
E é engraçado que Deus não faz culto para homens, mas homens se reúnem para fazer um culto. Entende? Deus não pode se auto-adorar, mas a igreja está posicionada como os filhos que são os verdadeiros. Sabe o que eu acho engraçado na adoração? É que não está escrito assim, ó, que Deus procura verdadeiros adoradores. Não está escrito assim. Está escrito que o Pai, você pegou? Procura os verdadeiros adoradores, vírgula, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade, vírgula, porque são esses os quais o Pai. Não é Deus que está procurando, não é Yahvé que está procurando, não é o Senhor que está procurando, é o Pai. Então se é o Pai que procura, então significa que só pode adorar quem é. Adoração não é para crente, não é para gospel, não é para evangélicos. Adoração é para os... Se você pegar o maior traficante de Belo Horizonte e perguntar para ele assim, ó, você tem Deus? Ele vai falar, é claro, mano, que eu tenho Deus. Se pegar qualquer mulher de vida fácil e perguntar para ela, você tem Deus? É perigoso ela querer bater na gente e falar, eu tenho Deus. Ou seja, todo mundo tem Deus, mas só os filhos tem o Pai. Então, todas as vezes que você começar a servir alguém, é porque você entendeu o seu discipulado. Guarda isso. Tem muita gente no Brasil sendo manipulada, achando que está sendo discipulado. A manipulação vai fazer você ser parecido comigo, mas o discipulado vai fazer eu e você sermos parecidos. Qualquer discipulado que não te leva a ser parecido com Jesus, você foi manipulado. Então, Jesus está nos chamando hoje para servir essa cidade chamada Contagem. Nós vamos servir com a palavra, nós vamos servir com o amor, nós vamos servir com a nossa devoção e nós vamos servir a cidade com Cristo. Porque eu não sei se você sabe, quem mais tem autoridade nessa cidade não é o prefeito, não é o vereador, não é o deputado. Quem mais tem autoridade nessa cidade é você. É você. Como assim? O sacerdote é o que mais tem autoridade na cidade. O prefeito só tem autoridade na cidade dele. Se ele ir para a cidade vizinha, a autoridade acabou. O vereador só tem autoridade no município dele. Se ele ir para o município vizinho, a autoridade acabou. O governador do estado só tem autoridade no estado dele. Se ele for para o estado vizinho, a autoridade dele acabou. O presidente da república só tem autoridade no país dele. Se ele ir para o país vizinho, a autoridade acabou. O crente não, aonde ele pisa, a autoridade vai junto. Porque a autoridade não está sobre a sua credencial, não está sobre o seu contra-cheque. A autoridade está sobre você. Olha o texto. E naquele dia, pode ser hoje, é um dia de transição. E não permita que os excessos roubem os acessos. Naquele dia, sendo já tarde, era tarde, mas era o dia certo. Pois eu prefiro ir tarde, mas no dia certo, do que ir cedo no dia errado. E detalhe, perceber aqui que Jesus está dando a direção, mas não pega no remo. Jesus nunca vai remar, porque o barco era dos discípulos, o remo era dos discípulos, a rede era dos discípulos, mas a direção... Deixa eu tentar melhorar. Deus mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para ele fazer volante. É Deus dizendo, Noé, quem constrói é você, mas quem dirige. Para esses próximos dias, Deus não quer te dar velocidade, Ele quer te dar uma direção. Tem alguém aí? É melhor chegar por último e chegar certo do que chegar primeiro e chegar errado. Quem conhece o caminho não precisa correr. Quem conhece o caminho não precisa sair desespestado. Quem conhece o caminho só precisa seguir a rota. Deus colocou um mapa para essa igreja. Siga a rota e vocês chegarão no destino. Mas você está falando isso aí, mas eu já estou ficando para titia. A minha amiga que é mais feia do que eu casou. O outro cara que é mais feio do que eu casou. Eu estou ficando para titia. Fica tranquila que Deus tem um titio para você. Se eu casei, meu filho, creia. Tudo é possível. Pior que vocês ficam rindo ainda. Porque quando você está de 25 anos para baixo, solteiro, você não quer casar, você quer viver a vida. E as pessoas ficam pressionando. E aí, vai casar quando? Vai casar quando? Quando essa vida fosse deles. Aí você fala, não, que estou no Salmo 40. Só que passou do 25, você fala, 40? Deixa eu pular para o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Viu que o 70 não funcionou, vai para o Salmo 51. Tem misericórdia na minha alma, ó Deus. Viu que o 51 não funcionou, vai para a oração de Jesus. O que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. É a oração
ando desesperado. O que vier eu estou chegando. Ele está levando você a um lugar que você não esteve antes. Lugar onde seus pais não pisaram, lugar onde seus avós não pisaram. Deus está preparando você para essa transição. Então não fique apegado a lugares, só esteja apegado em Jesus. Porque tudo muda menos Ele. Você não precisa ter tudo, você só precisa ter a Jesus. Você está aí? Quem tem tudo e não tem Jesus não tem nada. Agora quem não tem nada e tem Jesus, tem tudo. Tem tudo, tem tudo. Irmão, o Brasil tem um presidente, mas a igreja ela tem um rei. Ela tem um rei, ela tem um rei, ela tem um rei. Ela tem um rei soberano. Passemos para o outro lado. A linguagem do reino não é singular, a linguagem do reino é plural. Ou seja, vocês não vão só eu não sei qual tipo de guerra que você vai enfrentar amanhã, mas o que ele está dizendo é: eu também vou. Você está aí? Eu não sei qual é a batalha que você vai enfrentar hoje. Irmão, não tenha medo de guerras, porque eu conheço gente que está em guerra, mas dentro dele tem uma paz. O problema é quando você está em paz e dentro de você tem uma guerra. E no Velho Testamento, um dos nomes do nosso Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. Ele não conhece derrota, ele não conhece empate, ele nunca foi para a prorrogação, ele nunca foi para os pênaltis, ele nunca empatou. E Paulo diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Ele te amou. Não importa quem te odeia, ele te amou primeiro. Antes de você amar ele, oh my God, ele já havia amado você. Quem se sente amado por Jesus aqui? A rejeição dos homens não anula a escolha de Deus. Ele te amou. Eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Solta aí, meu filho. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Fala para alguém: quem te defende é maior do que quem te ataca. Fala para alguém: quem te defende é maior do que quem te ataca. Para de querer se justificar, para de querer se explicar, para de querer dar resposta para todo mundo. Vai cumprir o teu propósito, meu filho, vai cumprir o teu chamado, vai cumprir o teu desígnio, e Deus será a sua resposta. Deus será a sua resposta. Há uma presença de Deus aqui essa noite. Há uma palavra para ser liberada para esses dias. As pessoas já estão contando com 2025. Já tem gente fazendo projeto para 2025. Mas eu vim te lembrar que o ano ainda não acabou. O teu Deus só precisou de 7 dias para construir céus, terra e mar. Ele pode virar sua vida ainda essa semana. Ele pode virar sua história ainda esse mês. O nome dele é Já. De pé eu não vou perder a... Levante a sua mão, profetiza, vai. Te louvarei em meio às tentações. Ah, meu Deus, é mais que estratégia. Profetiza isso. Posso não ver o amanhã. que esse deserto vai. Os
Senhor está cuidando de mim. A visão que Deus está te dando não tem a ver com o seu passado. A visão que Deus está te dando tem a ver com o seu. Os olhos não estão na nuca, os olhos estão no rosto. Porque visão não tem a ver com o passado, visão tem a ver. Deus não pode me levar para o próximo lugar sem antes me dar uma visão. A última ação da igreja na terra será as missões. E Deus só pode nos entregar a uma missão quando somos humildes o suficiente para recebermos a visão. Porque a missão não tem a ver com você, a missão tem a ver com o próximo. Missão sem visão é turismo. Deus não te chamou para ver, Ele te chamou para envolver. Não existe crescimento sem envolvimento. Não existe intimidade sem relação. Por isso tudo que nós perdemos em Adão, Deus nos devolveu em Jesus. O centro do evangelho é Jesus. Não é a placa da igreja, não é o nome do pregador, não é o nome do pastor que você assiste na internet. O centro do evangelho é Jesus. Em Adão perdemos o relacionamento, mas em Jesus Ele devolveu o relacionamento. Em Adão nós fomos excluídos do Éden, do jardim, mas em Jesus Ele trouxe o reino para nós. É chegado o reino, é chegado o reino. Em Adão perdemos a autoridade, mas em Jesus Ele falou: eu vos dou poder e autoridade. Guarda isso. A desobediência te remove e a obediência te promove. Vai ter lugares que você não vai chegar pelas suas habilidades, mas pela sua Lúcifer desobedeceu, foi removido. Saúl desobedeceu, foi removido. Adão desobedeceu, foi removido. José obedeceu, foi promovido. Davi obedeceu, foi promovido. Você não está aqui. Daniel obedeceu, foi promovido. Jesus foi obediente até a morte, e por isso que está sentado no trono, foi promovido. O nível da sua obediência revela o tamanho. Quanto mais você obedece à palavra de Deus, mais Deus prepara para promover você. Eu tenho chegado em alguns lugares em que as pessoas falam muito de milagres. Em algumas igrejas por aí o povo está viciado em milagre. Eles vão para a igreja atrás dos milagres. E aí eles ficam naquela expectativa que o pregador libere palavra de milagre. Mas só que nem todo dia vai ter milagre. Mas todo dia vai ter a palavra. Porque não é o milagre que sustenta a palavra, é a palavra que sustenta. Nunca venha para receber milagre, venha para receber a palavra. Porque milagre não gera a palavra, mas a palavra gera milagre. E naquele dia, sendo já tarde, passemos para o outro lado. Jesus não mandou eles mudar de barco, não mandou eles mudar de lago, só mandou mudar de lado. Às vezes você está querendo mudar tudo e está dizendo: não, só quero mudar isso aqui. Às vezes você está querendo fazer uma reforma extraordinária. Não, eu não quero que você mude de igreja, eu não quero que você mude de cidade, eu só quero que você mude de mente. Não adianta você entrar no novo ano e não entrar no novo eu. Você está aí? Não adianta você estar com o relógio no braço e estar fora do tempo. Não adianta eu estar com roupa nova, com a mente envelhecida. Escravo não governa, só governa quem é filho. Deus não te chamou para ser escravo, Ele te chamou para fazer parte do reino. E só quem está no reino é que governa. Passemos para o outro lado. Ele está dizendo: é um tempo de transição. Pare de ficar amarrado a lugares. Eu quero te esticar e te levar além. Só que engraçado que Jesus mandou eles ir para o outro lado, mas não explicou o que ia acontecer ao longo do caminho. Porque Ele é mestre em falar sobre o propósito, mas Ele nunca vai falar sobre os processos. Ele vai falar sobre a sua promessa, mas nunca vai falar o que você vai viver até lá. Também Ele não é bobo, né? Falou para José sobre o sol, falou para José sobre a lua, falou para José sobre as estrelas, mas não falou para José sobre a cisterna. Não falou para José sobre a casa de Potifar, não falou para José sobre a prisão, mas falou sobre o sol e a lua e as estrelas.
Ele pode não te falar sobre a chegada, ou melhor, ele não pode não te falar sobre ao longo do caminho, mas ele sempre vai falar sobre a chegada. Então, ao invés de você querer perguntar para Deus o que vai acontecer ao longo do caminho, só confia, Ele vai com você, Ele vai com você, Ele vai com você, Ele vai com você. E o que acontecer ao longo do caminho é Deus te dando uma experiência nova. Porque o que vai te fortalecer não é a sua chegada, mas são as coisas que você aprendeu ao longo. Jesus está sentado no trono hoje, mas o que fortaleceu a fé dos cristãos é o que aconteceu ao longo do caminho. Estamos no último mês do ano. Agora é tempo de festa. Vai ter gente que vai cantar, vai dançar, vai celebrar. Mas o que fez você chegar até aqui, o que fez você não largar a sua cruz, foi o que aconteceu ao longo do ano. Quantas lágrimas você chorou, quantas perguntas sem respostas, quantos questionamentos, quantos embates. Mas sabe o que é o mais rico de tudo? Você sobreviveu. Vou repetir, você sobreviveu. Essa parte é a parte linda da mensagem, que eu não prego para os Nutellas gospel, eu não prego para os almofadinhas de Jesus, eu prego para os sobreviventes. Eles têm cicatrizes? Tem, mas sobreviveu. Eles têm marcas no corpo? Tem, mas sobreviveu. Passou invernos e verões, mas sobreviveu. E já percebeu que a vida não fala de quem desiste, a história só fala de quem persiste. Você passou problemas, divorciou, foi mandado embora, está desempregada, não tem dinheiro na conta, mas sobreviveu. Alguém nessa noite está entendendo o que eu estou falando? Você pode ter passado por diversas coisas, mas isso não te matou, só te fez mais forte. Hoje você é um sobrevivente. Alguém concorda comigo aí? Meu Deus! 100 pessoas em volta, mas sobreviveu. Sem acesso a alguns lugares, mas sobreviveu. Sem tantas mesas, mas sobreviveu. Com poucas oportunidades, mas sobreviveu. Põe o próximo versículo. Começa a encerrar. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Eles estavam numa transição, mas o texto diz que eles despediram a despediu a multidão, mas Jesus eles não despediram, levaram ele consigo. Então, para esse próximo movimento, você vai ter que deixar algumas coisas. Você só não vai poder deixar. Eu não sei o que você vai ter que deixar para trás, só sei o que vai ter que te seguir. Transição não tem a ver com aquilo que você tem coragem de levar, mas tem a ver com aquilo que você está disposto. Que coisa. Tiveram que deixar a multidão, mas Jesus estava no barco. Eu acho que vale um glória a Deus. Então significa que para você manter Jesus no seu barco, você vai ter que abrir mão de muitas. Porque não tem como ganhar com Jesus sem perder para Ele. É impossível eu ganhar com Deus sem perder para Ele. Algumas coisas você vai ter que perder para que outras você possa ganhar. Eles deixaram a multidão do lado de fora e colocaram Jesus do lado de tudo que você precisa, que na sua vida tem um lugar. Esse lugar é insubstituível. Esse lugar não pode ser alterado. Existe um lugar na sua vida que ele já está preenchido. Você não depende de homem para se sentir feliz, você não depende de mulher para se sentir completo. Existe um lugar na sua vida que é o centro da vida, e esse lugar só Jesus pode ocupar. Eu quero dizer para você que nós vamos entrar 2025 de cabeça erguida, porque os céus estão anunciando uma promessa para esse próximo ano. Você está entendendo? Você está entendendo? E Deus vai entregar essa cidade na mão dessa casa, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e aquele que começou a boa obra em vós, Ele a completará. Tudo que você precisa fazer é ser firme e não desistir. Fala para quem está do seu lado, não tenha medo, tenha fé. Fala para duas pessoas, fala, não tenha medo, tenha fé. Para de ter medo, tenha fé. A fé é o firme fundamento. Tudo que você constrói fora da fé desmorona, mas tudo que você constrói sobre a fé.
E deixando a multidão, o levaram consigo no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Pega aí, os outros barquinhos só seguiam aquele, porque Jesus, quando você carrega a presença, você deixa de ser estrela e passa a ser referência. As pessoas não vão te seguir pelo seu barco, mas vão te seguir pelo que você carrega. Estão seguindo você porque você está seguindo Jesus. Estão seguindo você porque você está no caminho. Que coisa! E os barcos vindo, que aquele barco se movia, eles entraram e foram. Irmão, eu tenho medo de andar de barco. Confesso, tenho medo de andar de barco. Mas um dia desse eu peguei um barco lá em Manaus, e o irmão falou assim: a viagem vai durar 14 horas. Falei, meu Deus. Irmão, eu tomei 3 Dry-Min e não fechei o olho, ficava com os olhos desse tamanho, a batata dos olhos. Qualquer barulho eu achava que era onça pulando o barco. Falei, meu Deus. Um desespero, falei, meu Deus, eu preciso me acalmar, ué. Eu vou falar de fé lá e estou com medo aqui. Aí lembrei de Jesus andando sobre as águas e falei, olha, ele não teve medo. As águas virou tapete para ele. Tenha certeza de uma coisa: o medo está querendo blindar o seu propósito. O medo está querendo amordaçar a sua fé. Mas nessa noite Deus está enchendo a sua fé de vigor. Porque para os próximos passos nós não vamos ter medo, nós vamos ter fé. Porque o justo viverá. Não é pelo medo, é pela fé. Não é pela dúvida, é pela fé. Nós estamos aqui hoje é pela fé. Vamos cear pela fé. Nós cremos no Deus que nós servimos. A fé é uma chave e Jesus é a porta. Por isso que todo mundo que ele curava, ele falava, vai. Todo mundo que ele curava, ele dizia, vai. A fé é uma chave e Jesus é a porta. Os milagres que você tanto procura estão atrás da porta. A porta é Jesus. Vai até Ele, vai até Ele, vai até Ele. E tudo que você precisa está. Coloca lá o texto. Os outros barcos o seguiam. Próximo. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Na medida que eles iam andando, a Bíblia diz que o vento começou a soprar e as ondas começaram a crescer. Eu acho que vale um amém. As ondas eram maior do que o barco, mas quem estava dentro do barco. Ou seja, a guerra pode ser maior do que você, mas o que está em você. Lembra de Golias? Quando Davi foi enfrentar Golias, engraçado. O exército de Saul ouvia a voz de Golias e corria para trás. O Davi ouvia a voz de Golias e correu para frente. Porque todo mundo enxergava Golias como um gigante, mas Davi enxergou Golias como uma oportunidade. O mesmo Golias que mostrou a covardia de Saul foi o mesmo Golias que revelou a coragem de Davi. O que para algumas pessoas é sinônimo de covardia, para nós é uma Dá para ir mais fundo? Dá para ir mais fundo. Quando Davi vai lutar contra Golias, com quantas pedras ele vai? Quantas pedras? Sim. Aí ele usa uma e volta com quantas? Não, volta com 5. Ele não volta com 4, ele volta com 5 pedras. Porque quando ele voltou, ele trouxe a cabeça do gigante. Você está aí? Ela saiu da mão de Davi, mas nunca saiu da mão de Deus. Saiu da mão de Davi, mas nunca saiu do controle de Deus. Aí o Davi, quando vai lutar contra Golias, ele não pega espada, ele não pega lança, ele não pega um arco, ele não pega o escudo, ele pega pedras. Por quê? Porque a espada quem faz é homem, couraça quem faz é homens, escudo quem faz é homens, a lança quem faz é homens, mas a pedra quem fez. Deus está dizendo, a minha arma é melhor do que a sua. Porque se Deus te dá uma estratégia, seja fiel a ela. Porque a estratégia invisível pode te gerar uma vitória visível. Não precisa de armas humanas para lutar guerras espirituais. A nossa batalha não é na carne, mas é no espírito. É por isso que aquele patrão chato te persegue, e você não tem que revidar contra ele, porque a guerra é no espírito.
ele nem sabe, e não sei se vale um amém, hein? Mas todas as vezes que Deus nos prepara, Ele não usa coisas, Ele usa pessoas. Então quanto mais pessoas complicadas na sua vida, não é Deus usando você para mudar eles, é Deus usando eles para mudar. Você está aí não, você não está aí não, você não está aí não, você não está aí não. Deixa eu tentar melhorar. Quanto mais pessoas difíceis, mais é Deus usando eles para mudar alguma coisa em você. Quanto mais pessoas complicadas, mais é Deus usando eles para moldar você. Ele vai te mudar, depois vai te moldar e depois Ele vai te mover. Mudar, moldar e mover. E Ele vai usar não coisas, Ele vai usar pessoas. Quem preparou José para se tornar governador? Foram os irmãos. Quem preparou Davi para virar rei? Foram os irmãos. E foi o rei Saul. E Deus está preparando você para viver a sua maior jornada da história. Mas Ele vai usar pessoas complicadas para descomplicar a sua vida. Não reclame quando as pessoas difíceis vier. Não reclame quando as pessoas complicadas vier. Só agradeça e fala: eu estou sendo preparado para um novo tempo. Eu estou sendo preparado para uma nova temporada. Eu estou sendo preparado para uma nova estação. Eles tiveram que deixar a multidão para... Vai lá, deixar a multidão para... Deixa eu falar um negócio aqui. Quando Jesus morreu, dobra a sua atenção, Ele foi colocado no sepulcro, sim ou não? Sim ou não, gente? Só mais uma vez, sim ou não? Colocaram Ele no sepulcro, colocaram uma pedra e colocaram os guardas na entrada do sepulcro. Ou seja, ninguém vai, hein? Só que o problema ali não era quem entrar. Os guardas estavam vigiando a entrada do sepulcro, ou seja, ninguém entra. Só que o problema ali não era quem entrar. Eles estavam vigiando o lado errado. Eles estavam vigiando a entrada. Só que o segredo não estava na entrada. O negócio estava na... Aí eles, aqui ninguém entra, aqui ninguém entra. Impediram os discípulos de entrarem, mas não puderam impedir. E quando Jesus entrou com as feridas abertas. Mas quando saiu com as feridas. Tem alguém aqui? Deixa eu ir falando com ela. Você já percebeu que feridas não se cicatrizam no fim de semana? Tá maluco? Ferimento não cicatriza no fim de semana não. Ele entrou na sexta e no domingo saiu com cicatrizes. Ferimento é necessário semanas, meses e até mesmo anos, dependendo do nível de ferimento. Jesus entrou na sexta com as feridas abertas e no domingo de manhã. É um tempo de cura para a sua vida, então lá vai. Ele não precisa de um mês. Ele não precisa de 10 meses. Para essa ferida aí, ele só precisa de um fim de semana. Quem sabe não é hoje. Ele só precisava de você vir nesse culto. Quem sabe não é hoje que ele só precisava de você estar sentado aqui para receber essa palavra. Ele lhe é chamado de Jeová Rafá, o Senhor que sara. Meu Deus! Mas dá para ir mais fundo ainda. Ele saiu do sepulcro, mas os lençóis não saiu com ele. Ele deixou. Ajuda ela. Ele deixou o lenço dentro do sepulcro. Por que ele deixou dentro do sepulcro? Porque tudo que é relacionado ao seu passado precisa ser sepultado. Por que ele deixou dentro do sepulcro? Porque para os níveis que Deus está nos levando, você vai ter que aprender a deixar algumas coisas. Mas o engraçado está aqui, é que ele saiu com uma outra roupa. Trocou aonde? O sepulcro virou vestiário? Ele entra com uma e sai com outra. Por que ele não saiu com a mesma roupa? Porque roupa de morto não cabe em quem está... Deixa eu pregar para essa irmã que ela está aqui. Roupa
roupa de morto não cabe em quem está vivo. Algumas coisas que alguns anos atrás serviu, hoje não serve mais. Mas fica tranquilo, Deus é um Deus de novidade. Ele é o Deus de reposição. Ele é um Deus que, se tirar algo velho, Ele tem algo novo para colocar no lugar. Quem acredita que Ele é um Deus de novidade? Ele vai colocar algo novo nesse lugar, na sua vida, no seu casamento. Quem pode adorar Ele? Ele é um Deus de coisas novas. Ele é um Deus de coisas novas. Eis que faço nova. Levante a sua mão para receber isso. Eis que faço nova todas as coisas. Faço nova todas. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Oh meu Deus, oh meu Deus, fazendo sobre oh mim meu Deus. Novo amanhecer. Quero viver algo novo. Agora eu quero mostrar para vocês aqui no texto e vou encerrar. Se puder colocar para mim, Mateus capítulo 27, versículo de número 6. Mateus 27, 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Meu Deus, me ajuda. Mateus 28. A cabeça já não funciona mais. Mateus 28, versículo 6. O anjo apareceu quando as Marias chegaram. Houve um terremoto, a pedra saiu do sepulcro. O anjo sentou na pedra e disse: Ele não está aqui. Você está procurando a pessoa certa, só que o endereço é errado. Ele não está mais. Mas peraí. Quando as Marias chegaram, houve terremoto, a pedra saiu. Elas olharam e não viu ele lá dentro. Ele saiu por onde? Com a pedra no sepulcro. As Marias chegaram, ele saiu. O anjo falou: não está aqui mais não. A pergunta que não quer calar: ele saiu por onde, gente? Com a porta fechada, com a pedra na entrada do sepulcro, ele saiu. Agora coloca para mim João capítulo 20, versículo 26. Pega isso. Alguém já pegou aqui? Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles. Você não pegou? Lá ele saiu com a porta fechada. Aqui ele entra com a porta fechada. Então quer dizer que ele não precisa de porta. Então quer dizer que ele não precisa de chave, porque ele é a porta. E ele tem. Se tiver reunido no nome dele, pode ficar tranquilo que ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá. Você pode ter limite para sair, mas ele não tem limite para entrar. E os discípulos com medo, porque a parede é o limite do corpo físico, sim ou não? Não tem como a gente passar a parede. Ele não passou pela porta, passou pela parede. Naquele dia a parede virou porta e a porta virou. E quando ele entrou, ele não disse receba fogo. Ele não entrou e disse receba glória. Ele disse: para os dias de medo, ele está dizendo: paz seja convosco. Então só uma coisa pode expulsar o medo: eu estou em paz. Nós estamos em paz, porque o nosso Cristo é conhecido como maravilhoso, my God, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Levante a sua mão. Eu não sei se você está em tormento, mas o teu Cristo libera paz para a tua vida hoje, paz para a tua casa hoje. Vai em paz. Então me tira o pelo amor de Deus, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz canta. Que a tempestade é você.
você, mas a fechada é você. Oh my God. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Vai, declare isso. Me tira o medo. Eu não tenho medo de adorar. Eu não tenho medo de servir Jesus. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu não vou ter medo de falar de Jesus na faculdade. Não vou ter medo de falar de Jesus no meu time de futebol. Não vou ter medo de expressar o meu Jesus sobre a minha escola. Ei, Marisa, não vou ter medo de expressar sobre o meu Jesus na faculdade. Alguém vai ter que enxergar e vai falar: é de Jesus aquele rapaz ali, ó. Ele não tem medo de expressar a fé dele. Jesus não teve medo de morrer por mim. Eu não vou ter medo de viver para ele, de viver com ele, de viver nele e viver para ele. Ele nos amou. Quando a tempestade veio, o que Jesus estava fazendo no barco, gente? Dormindo. Quando eu chegar no céu, eu quero beijar ele, gente. Sério, não tem como um negócio desse. Como é que você pode, o barco quase virando de cabeça para baixo, você olha para o líder? É ou não é desesperador? O barco quase virando e ele dormindo. Você está preocupado por quê? Você está ansioso por quê? Está querendo resolver tudo por quê? Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz repousar segurança. Está preocupado porque o inimigo está roubando a sua noite de sono, missionária Marcelene? Está querendo roubar a sua noite de sono, não consegue dormir. E Jesus pegou a cabeça e colocou numa alma. Precisa de mais 5 minutos, uma alma. Vai, gente, uma alma. A pergunta que não quer calar: quem levou aquela almofada, gente? Eu não gosto de falar isso em outros estados, porque às vezes as pessoas não entendem. Tudo bem que Minas Gerais não tem praia, mas a gente não fica ofendido. Não é Minas que não tem praia, são as praias que deixaram de ter. Ô, gente, a comida igual a nossa, pelo amor de Deus. Fala sério, não quero menosprezar ninguém, vamos ser sinceros. Aquela couve picadinha, fininha no alho. Vocês não estão aqui? Com aquele quiabo novinho com angu. My God. Achei alguém da minha tribo ali, achei. O jiló eu vou deixar para os mais antigos, assim, que não dá muito certo. Jurubeba também, mas... gente, eu fico imaginando se aquele barco fosse só de mineiro, só tivesse mineiro ali dentro. Eu duvido que alguém ia caçar travesseiro para levar. Bora aí, meu filho, uns pãozinhos de queijo. Isso, pão de queijo. Umas 50 garrafas de café, porque vai tomar café assim, só em Minas Gerais. Garrafa de café, a geleia, o quiabo, leva tudo. Os discípulos não eram mineiros, levou uma almofada. Só que a Bíblia é tão rica que na Bíblia não existe peça solta, tudo se encaixa. Jesus olhou para a almofada e disse: eu vou te usar. Eu vou te usar, porque você não está aqui por enfeite, você está aqui por um propósito. Só que aquela almofada não estava vazia, aquela almofada estava cheia. Como é que você vai colocar a cabeça no travesseiro vazio? Então o que Deus está dizendo? Primeiro eu vou te encher, depois eu vou te usar. Quanto mais cheio, mais usado. Quanto mais usado é porque... Deixa eu tentar melhorar. Pedro pregou 3.000 sermão e nenhuma alma. 3.000 sermão e nenhuma alma. Mas depois de Atos 2, que todos foram cheios, ele prega um sermão e no primeiro vem 3.000 almas. Você está aí ou não? Quanto mais cheio, mais ele vai te usar. E qual é a graça de ser cheio? É que depois que ele te enche não cabe mais nada. Depois que está cheio, não cabe mais nada. A depressão batendo na porta, querendo entrar, a alegria atendendo e falando: você não está vendo não que está cheia?
que não cabe mais nada. O medo, deixa eu entrar. E a fé abrindo a porta, falando, tá vendo não? Tá cheio de fé, não cabe mais nada. O suicídio, eu vou entrar. E a vida dizendo, não cabe mais nada, está cheio. Pergunta pro seu vizinho, você tá cheio ou vazio? Pergunta para ele. Tá cheio ou vazio? 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 Tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como um vento veemente impetuoso, ai, 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 e encheu a casa em que estavam sentados, e foram vistas as línguas repartidas, pousar sobre cada um, e todos foram cheios. Ele vai te encher nessa noite de glória, de autoridade. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Abra sua boca. Seja cheio. Enche-me, Deus, enche-me, meu Deus, enche-me, Deus, enche-me, até transbordar. Só quem tá cheio, vai. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Oh, meu Deus, eu quero liberar uma palavra para a sua casa hoje. Erga suas mãos se você crê nisso. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida hoje. Deus vai encher a sua casa de tanta glória, vai encher a sua casa de tanta presença de Deus, que as crianças serão cheias, os idosos serão cheios, os jovens serão cheios, as moças serão cheias, os rapazes dessa casa serão cheios. Essa cidade vai ser tocada nos quatro cantos. Alguém vai saber que tem uma igreja aqui nesse lugar. Cheia. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. A conclusão é a mais simples. Jesus está no barco fazendo o quê? Fazendo o quê? Engraçado. A Bíblia conta a história de dois homens que estão dentro do barco dormindo. No barco de Jonas, ele dorme. No barco dos discípulos. A diferença é que no barco de Jonas a tempestade começou por causa dele. E no barco dos discípulos a tempestade terminou. Ou a tempestade vai começar por sua causa, ou a tempestade vai encerrar por sua causa. Mas aquele que começou a boa obra em vós, ele colocou a cabeça em um mau humor. Aqui, irmão, para agora. As águas entraram no barco, está no texto, que o barco estava quase. Mas peraí, a água do mar entrou no barco? E o barco estava quase cheio? Só que tem um detalhe: quando a água do mar entrou no barco, a água da vida já estava lá. Daniel, Miguel, me ajuda. A água do mar, quando entrou, a água da vida já estava lá dentro. Então agora são duas águas: a água do mar e a água da vida. A água do mar dá pedra no rim, que é salgada. A água da vida te cura de qualquer enfermidade, até dos rios. A água do mar é salgada. A água da vida, a água do mar é suja. A água da vida é limpa. Quem bebe da água do mar volta a ter sede, mas ele falou: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais. A água do mar gera morte, mas a água da vida. Mas engraçado, Jesus coloca a cabeça em uma alma. Aí a Bíblia diz que quando Jacó fugiu do deserto, ele chegou, fugiu das casas dos pais, ele chegou no deserto.
O deserto é desprovido de qualquer cuidado humano. No deserto que Jacó chegou não tinha nada humano, só tinha tudo divino. A terra quem fez? Deus. A pedra quem fez? Deus. Ele olhou para a pedra e falou: preciso dormir. Pegou a pedra e fez um travesseiro e falou: deixa eu dormir. Sabe qual é o detalhe? É que toda vez que você está num propósito, seu travesseiro se torna uma pedra. Mas toda vez que você sai do propósito, a sua pedra se torna... Quando o seu travesseiro se torna uma pedra, Deus te dá uma revelação. Mas quando o seu travesseiro se torna uma pedra, você acaba tendo pesadelos. Como é que você dorme, irmão, com um travesseiro de pedra? Fala a verdade. Eu não consegui nem roncar. O Jacó roncou e babou. Ele teve até sonhos, porque ele não enxergou pedra como a pedra, ele enxergou ela como um tra. E quantas as vezes que você chega na noite, que você coloca a cabeça no travesseiro, quando você acorda de manhã, que você levanta, pode olhar, o formato da sua cabeça fica no travesseiro. O Jacó foi o contrário. Não foi Jacó que deu forma para a pedra, foi a pedra. A pedra é Cristo, e só nele ele pode modelar a sua maneira de pensar. Vamos lá, vamos lá. Se eu tenho um Jacó que coloca a cabeça na pedra, também tem um Sansão que coloca a cabeça no colo de Dalila. Porque quando você coloca a cabeça no colo de alguém que você não tem aliança, você já foi seduzido. E a gente fala assim: nossa, nunca conte seu sonho para ninguém. Olha, não conta o sonho. Pior do que contar sonho é revelar a senha. José contou o sonho, pior foi Sansão que revelou a senha. Quando você conta o sonho, o máximo que os irmãos vai fazer é te vender. Mas quando você revela a senha, o mínimo que Dalila vai fazer é te... Se tem um Jacó que coloca a cabeça na pedra, se tem um Sansão que coloca a cabeça no colo de Dalila, temos um apóstolo João que coloca a cabeça... Me ajuda aí, é o final, no peito de Jesus. Você está aí? E quando você coloca a cabeça no peito de alguém, a primeira coisa que você ouve... Quantos corações não está batendo aqui hoje, hein? Que coisa! Lá em Ezequiel a Bíblia diz que o querubim perfeito, o querubim que era formoso, o texto diz assim, ó: e dos seus vestidos saíam tambores. Eu não consigo imaginar um ser andando e o tambor no vestido dele fazendo barulho. Imagina a cena. Mas quando ele pecou, o apogeu da glória saiu, os tambores se silenciaram. Alguém já pegou? Quero ver aonde o Senhor vai colocar o tambor. Eu imagino Deus: espera aí que eu vou fazer o homem, você vai ver onde eu vou colocar o tambor. E fez Deus o homem, e soprou na sua narina. Oh, gente, quando soprou aqui, a primeira coisa que ouviu. Então num culto como esse, se a sua boca não abrir para falar nada, fica tranquilo que o seu coração está dizendo: glória a Deus, glória a Deus. Quantos tambores não estão batendo aqui? Se no terreiro de Ubanda eles batem o tambor para o inimigo, aqui a nossa bateria está batendo para o nosso Deus. Ele é o Senhor da vida. Se o seu tambor está batendo é porque você está vivo. Meu Deus! Se tem um Jacó que coloca a cabeça na pedra, se tem um Sansão que coloca a cabeça no colo, se tem um João que coloca a cabeça no peito, temos uma Maria que desprende o cabelo e coloca a cabeça aos... Gente, Jesus não levantou o pé para ela, foi ela que abaixou a... Porque líder não precisa levantar o pé. Alguém reconhecerá sua liderança ao ponto de abaixar. Agora vale um amém. Quando ela colocou a cabeça no pé de Jesus, Jesus não pisou, Jesus não esmagou, porque ele sabe aonde ele vai esmagar a cabeça do inimigo: debaixo dos vossos. Ela soltou o cabelo. Foi ou não foi? Foi ou não foi? E a cultura judaica dizia que se uma mulher chegar numa reunião onde só tinha homens, ela não podia soltar, era proibido. A Maria, quer saber? Eu não estou nem aí. Maria não pode, aqui pode. Ele não falou nada, então eu vou soltar. Eu não consigo concordar com você que quando pertencia à máfia azul fazia mais barulho que eu nunca. Eu não consigo concordar com você que quando era da galocura ia igual um fanático pro estádio, todo maluco. Agora eu sou crente. Calma, gente, vai devagar.
Tudo com ordem desses. Calma aí, silêncio. Pera aí, meu Deus não é surdo. Engraçado que Deus não é surdo e eu também não sou mudo. Porque lá eles fazem um barulho vazio para homens. Quero dizer para você hoje que a fé não é para te amordaçar. Ser crente não é para ser retrógrado, não é para ser uma vida parada. Nós somos felizes. Aqui a gente dança, aqui a gente pula, aqui a gente festeja, porque o nosso Cristo vive. Aqui nós celebramos a vida e não a morte. Ele venceu, ele venceu. Quem está comigo nessa noite, faz barulho nesse lugar.